sem mais delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos falar sobre uma fé cega e uma fé ou uma vida vivida pelos nossos olhos, pelo que vemos, pelo que desejamos, aonde os nossos olhos batem. Esse é um tipo de exercício que acreditamos muitas vezes ser fé. E também vamos falar do que é fé, modo de viver na fé. Porque por diversas vezes, possivelmente você também tenha vivido essas experiências, passamos por dificuldades, e quando nos propomos a seguir a Jesus, quando somos alcançados pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, somos resgatados por Ele, começamos a andar pós Ele, ou seja, atrás de Jesus, seguindo os seus passos, junto com a comunidade na qual pertencemos, junto com os irmãos que Ele nos deu. E iniciamos, quando o conhecemos e quando o aceitamos, iniciamos uma jornada de fé, e assim nos ensinaram. E durante a caminhada vamos aprendendo com Ele. Mas muitas vezes, nós percebemos no meio dessa multidão que também segue a Jesus, muitos deles são nossos irmãos, colegas, amigos, pastores, líderes, que se destacam alguns, aos nossos olhos, que parecem ter mais fé. E a gente consegue quase nomeá-los. Não, aquele irmão é um homem de fé. Aquela irmã é uma irmã de fé. E acabamos tendo essa referência, e que está certa, conseguimos notar, conseguimos ver pelos frutos desta pessoa, pelos resultados, pelo que Deus se move nela. Mas tem um comportamento comum que muitas vezes nós nos acomodamos com isso e gostamos de estar perto de alguém com fé, ou tê-los por perto. Porque na hora do aperto nós sabemos a quem recorrer. Principalmente para um conselho, para um tempo de oração, para uma palavra de aconselhamento, para um tempo de intercessão, porque temos uma referência perto de nós, seja o nosso pastor, seja o nosso líder, o nosso irmão, alguém que anda perto de nós. E essa pessoa passa a ser uma referência de fé para nós. E essa referência de fé, nós queremos sempre estar por perto, aonde, de certa forma, aonde nos calçamos, aonde nos apoiamos, frente às nossas necessidades. E sobre isso que gostaria de conversar um pouquinho com você nessa noite, para ajudá-lo a caminhar atrás de Jesus, mas com, quem sabe, com um entendimento diferente sobre fé. E não vou andar nessa noite num caminho que nós já conhecemos. Eu quero trazer um exemplo para você de fé, de dois homens de fé, que exerceram a fé simultaneamente, de forma diferente. Que exerceram, conhecendo o mesmo Deus, tiveram destinos diferentes, contemporâneos. E para isso, embasar esse papo dessa noite, para embasar esse conteúdo dessa noite, eu te convido a ler no capítulo 5 de 2 Coríntios, logo abaixo no versículo 7, um versículo bem pequeno, bem curtinho, mas que diz muito no seu resultado. O versículo 7 de 2 Coríntios diz assim: porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Repetindo, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. Veja que interessante. Geralmente isso causa em nós um certo friozinho na barriga quando precisamos usar a fé e sentimos que o depósito está meio vazio. Quando você olha para o seu recurso de fé e você encontra uma teia de aranha lá no fundinho daquela gaveta que deveria estar cheia. E é nessa hora que você lembra daquele irmão, daquela irmã, daquele líder, daquele que você tem como referência de fé. Vamos estar com ele, vamos tirar um tempo. E veja que interessante. Aqui diz que andamos por fé, mas não diz que andamos por vistas, ou diz andamos por fé e não andamos por vista. Não tem como andar por vista quando se relaciona a crer nas coisas de Deus.
E dentro dessa temática eu quero convidar você a uma viagem bíblica ao Velho Testamento, onde um homem chamado Abraão, até então aí Abrão, veja que interessante, deixa eu abrir um parênteses sobre nomes, depois eu vou fechar esse parênteses. Mas ainda ele era, no Gênesis 12, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento, ele era Abrão. Logo adiante, 21, 22, Deus muda o nome dele. E Deus tem um gosto especial de trocar nome. Na Bíblia, no Velho Testamento, ele trocou nome de vários. Cada troca de nome com um significado relevante. Como se não bastasse, Jesus vem e começa e continua. Troca o nome também de uma meia dúzia. Olhava para o boneco e dizia assim, tu não vai ser mais esse aí que tu é. Vou te botar um nome novo. Interessante que não aparece ninguém contestando ou rejeitando. E agora se serve de consolo para você. Isso ainda não terminou. Porque numa das cartas, as igrejas de Apocalipse, a Pérgamo, diz assim, entre algumas observações que foram feitas a essa igreja, uma das primeiras me chama muita atenção, porque diz assim, porque tenho me agradado de ti, porque tenho guardado a minha fé. Mas lá embaixo, ele diz assim, no final da carta, e ao que vencer, eu lhe darei de um maná escondido, e uma pedrinha branca com um novo nome, a qual só saberá quem portar a pedrinha, ou seja, quem recebe. Esse é ao que vencer. E veja que interessante. A gente está num processo de evolução dos nossos documentos e agora tem a nova carteira de identidade que vai ter um chip, depois vai ter a outra que vai ter um QR Code, depois vai ter a outra que vai ter uma nanoinformação. E você, quando chegar lá, se você vencer, você vai ganhar uma pedra. A nossa tecnologia, o nosso avanço, para ele, não diz nada. O que eu tenho que buscar é chegar lá, receber essa pedra branca com o meu nome novo. Ou seja, do que nós vamos falar de um camarada de Gênesis 12, há milhares de anos atrás, que já começou tendo o nome trocado, vai ainda terminar na eternidade, com cada um dos que vencerem, tendo o seu novo nome. Fecho parênteses, volto para Abraão. Dentro desse conceito de fé, nós temos esse homem, Abraão, considerado o pai da fé. E em Gênesis 12, o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e tal, e tem um trecho muito conhecido, onde Abraão em obediência, pega gato, cachorro, periquito, papagaio, mulher, criança, todo mundo que ele pode, em obediência, faz a caravana e vamos para um lugar que eu não sei aonde é. E por isso ele é considerado o pai da fé, porque ele creu sem ver e sem saber o resultado. Foi a primeira grande experiência que temos na Bíblia, e por isso essa experiência com esse homem o retrata como um pai da fé. Mas que dentro dessa muamba que ele leva, junto com família, junto com tudo que ele tinha, sua esposa, seus bens, e ele sai da terra da parentela para ir para uma terra que mana leite e mel, que eu não sei onde fica, ele não fazia ideia, mas ele foi junto com ele o sobrinho, chamado Ló. Ló, por viver com Abraão, por viver junto, por ser sobrinho, e alguns relatos históricos dizem que eles tinham quase a mesma idade, 75 anos, um guri, na flor da idade, novo, dando coice na macega, saracoteando. Se alguém entendeu saracoteando, a esposa dele era Sara, ainda não tinha filhos, depois teve. Abraão, com 75, ouviu o Senhor e obedeceu. E levou com ele, além de tudo que tinha, seu sobrinho, Ló. Empregaram uma viagem em obediência ao que Abraão tinha ouvido, e não Ló. Mas Ló foi junto. Durante a primeira parte dessa viagem, tiveram
grandes experiências com Deus. Seguidamente, Deus falava com Abrão. E Ló estava perto. Muitas vezes, o Senhor chamava Abrão para um particular. E falava com Abrão. Abrão voltava e seguramente compartilhava com Ló e com a sua esposa. Porque assim era a relação de Abrão com Deus. Desenvolvendo-se ali, desenrolando ali uma fé inabalável, que o torna depois conhecido como o pai da fé. Mas junto com ele tinha Ló, a sua sombra, andava junto. Em alguns determinados momentos tiveram desafios juntos, passaram por perrengues juntos, venceram juntos, passaram por várias situações juntos. Foram para o Egito juntos, saíram do Egito podres de ricos juntos. Tudo isso está ali, a partir de Gênesis 12. E Ló, se beneficiando, fazendo proveito, e estava tudo certo, da fé de Abrão. Ele também tinha, assim como alguns de nós, alguém por perto que tinha uma fé maior do que a minha. Ele também tinha alguém por perto com a fé maior do que a dele, na qual para ele era confortável. Assim como para nós, muitas vezes, é confortável ter alguém perto com uma fé maior do que a nossa. Seja o seu esposo, seja a sua esposa, seu líder, seu irmão, seu amigo. Só que isso também te torna covarde. Só que isso também te torna relaxado com relação a uma vida de propósito. E isso também aconteceu com esse sobrinho de Abrão, chamado Ló. Porque viveu todas as benesses da fé de Abrão. Viu tudo o que Deus fez na vida de Abrão e respingou nele. Porque diz a Bíblia que eles saem do Egito muito ricos e seguem jornada. Chega um tempo, passa-se muitos anos, vem uma notícia a Abrão, que a léguas de distância, ou a dias de distância, os pastores de cabritos e dos animais de Abrão se pegaram no soco com os pastores de Ló. Tão grande era as posses, os animais, as criações. Ia muito longe, lá na ponta da corda. Um cabrito deve ter pastado 1 centímetro para um lado, o pastor estava com pouca paciência, se agarraram no soco, deu um BO e chegaram a trazer para Abrão. Só deu ruim, começou a dar PT lá na ponta. O negócio está longe, mas está embaçado, vai chegar aqui. Abrão, por ser um homem que a Bíblia já disse que ele era, e ter vivido aquilo que a Bíblia já disse que ele tinha vivido, ele chama Ló e diz assim: sobrinho querido, está na hora de cada um deitar o cabelo para um lado. Está na hora de tu ir para um lado e eu ir para o outro. Nós crescemos muito, nós estamos bem, nós estamos abastados suficientemente para que cada um siga a sua vida, porque os nossos pastores lá na ponta já estão se estranhando. E eu não quero que isso chegue até aqui e que acabe chegando até nós. Então, nós precisamos cada um ir para um lado. Abrão leva Ló uma parte alta e mostra o horizonte inteiro daquela parte alta e diz para ele assim: se tu for para o sul, eu vou para o norte. Se tu fores para o norte, eu vou para o sul. Esse é um princípio de sabedoria de quem tem fé, porque ele não dependia de uma decisão precipitada. Abraão sabia quem era, porque ele tinha promessa. E a promessa é que ele seria uma grande multidão. Ainda não era, mas ele tinha uma promessa que dele seria uma grande multidão. Então, se tem promessa, não tem precipitação. Se tem promessa, não tem afobação. Se tem promessa, tem fé. E fé é esperar no Senhor. Ele leva Ló até a ponta do monte e diz: escolhe, está tudo aí. Para o lado que tu for, vai em paz. Eu vou para o outro. Nisso, o que faz Ló? O que muitos de nós faríamos. Dá aquele olhar no horizonte e busca o quê? O que muitos de nós buscaríamos. A parte mais verdinha, os bosques mais bonitos, a terra mais fértil. Ele olha e diz: eu quero aquelas campinas do Jordão,
daquele lado. Abrão, que tinha promessa, sabia quem era e para onde ia, concorda? Vai para lá, que eu vou para cá. E aí relata a Bíblia que eles se dividem, se apartam, se separam, e Ló vai viver nessa região que passa a se chamar, com o passar do tempo, a região de Sodoma. E aquela região se torna uma região mais populosa, e quando Ló se dá por conta, ele está envolto pela cidade de Sodoma. E tem um detalhe interessante. Anos depois, aquela região é saqueada, é tomada por um outro reino, e Ló é levado cativo. Ló, sua família, seus cabritos, tudo. Despojo de guerra. Abraão fica sabendo, reúne uma tropinha daquelas, vai lá, desce a lenha em todo mundo e traz Ló de volta. Devolveu Ló. Passa mais um tempo. Abraão está no acampamento. E Deus passa pelo acampamento. Deus tem um encontro com Abraão. E Abraão fica sabendo que Deus está indo, ou o anjo de Deus, algumas traduções dizem, está indo sentido a Sodoma para fazer juízo a Sodoma. Para descer fogo do céu e consumir, porque os pecados de Sodoma chegaram até os céus. E Abraão, veja que interessante, mesmo Ló, sendo um homem que andou com Abraão, viu tudo o que aconteceu com Abraão, Ló era um homem guiado pelos seus olhos. Tomava ações, tomava atitudes com base no que os seus olhos viam, e não o que Deus lhe direcionava. Mas mesmo assim, ele era considerado justo. A forma que você aplica a fé não altera o seu caráter, altera o resultado que você recebe. Veja que Pedro, na segunda carta, faz menção a Ló, milhares de anos depois, dizendo que ele era justo e piedoso, valores que ele tinha. E tanto que era justo, que quando Deus passa pelo acampamento de Abraão para ir fazer juízo a Sodoma, Abraão toma ciência que lá estava Ló, e começa a interceder. Veja que bem, ele não intercede por Ló, ele intercede pelos justos. E ele diz: Senhor, se tiver 50 justos lá, você vai destruir? Ou por amor aos 50, não? Aí Deus diz, indo sentido a Sodoma, que por amor aos 50, não destruirei Sodoma. Mas Deus continua indo, ou seja, na conta matemática básica, não tinha 50, porque Deus continuava caminhando. E Abraão corre atrás mais um pouco, tá, e se tiver 40? Ele diz, não, por amor aos 40 não, mas Deus continuava caminhando, e por amor a 30, e se tiver 20, e ele vai descendo a conta, chega um ponto que diz, agora deu, né? 5. E Deus diz, por amor a esses eu não destruirei, e Deus continuou caminhando e foi. Porque Abraão sabia que Ló era justo. E veja que por amor a 5, Deus disse que não destruiria, mas Deus foi. Porque Ló e a esposa e as 2 filhas fechavam a conta em 4. Mas diz a Bíblia que os anjos chegam à casa de Ló, tem todo aquele assunto que nós sabemos, mas eu quero dar ênfase à retirada de Ló. Os 2 também só me complicam. Ló, o anjo pega pela mão e arrasta para fora porque ele estava se enrolando. Ele não queria ficar, ele estava se enrolando, é diferente. Ele começou a enrolar, a ponto de que Deus o retira quase que à força para fora da cidade, para salvar o couro dele, da esposa e de 2 filhas, porque os genros, na primeira, ficaram para trás. Agora começa a continuidade de quem vive pelo que os olhos veem. E quando a gente vive apenas pelo que os nossos olhos veem, nós acabamos irradiando esse tipo de comportamento para os nossos familiares, para aqueles que nos rodeiam.
é intrínseco em nós. Assim como nós que vivemos, quando conseguimos viver pela fé em Cristo Jesus de uma forma sobrenatural, acabamos contagiando aqueles que estão ao nosso redor a também exercerem a vida de fé. Aquele que vive pelos olhos também consegue disseminar essa metodologia à sua família, que também passa a viver pelos olhos. E nesse modelo, não dá para descartar que a família de Ló vivia pelos olhos, assim como o próprio Ló. Porque quando o anjo tira eles da cidade e diz assim, vá para aquela montanha, mas corre, que o fogo está descendo, escapa, vá para essa montanha. Algumas referências dizem, vá para essa caverna na montanha e fica lá. Ló dá 2 passinhos para frente e volta. Não, só um pouquinho, espera aí. E algumas traduções dizem assim, só um pouquinho, espera aí. Aí o anjo diz assim, estou tacando fogo aqui, rapaz. Não, é só um pouquinho, quero falar um negócio. O que fala? Bem, eu vi uma cidadezinha lá embaixo. Quem sabe, em vez de ir para a montanha, eu vou para a cidadezinha. Outra vez, os olhos tomando decisões. Aí o anjo assim, tá... Só para que tu vá, vai. Mas vai. Mas aproveita que tu está indo e não olha para trás. Não olhem para trás. Mas, como desgraça pouco é bobagem, além de ter a cidade que morava destruída, por ira de Deus, pela justiça divina, a mulher dele, logo no começo do caminho, porque ainda dava para ver algo, volta-se para trás e vira uma estátua de sal. Ou seja, além de ter a tua casa destruída, teus bens todos consumidos pelo fogo, ficou viúva em poucas horas. E foi para essa cidadezinha chamada Zoar, uma pequena cidade. É a segunda vez, rapidinho, que sua decisão, tomada pelos olhos, por aquilo que os seus olhos viram, lhe dá um resultado ruim. Mas parece que muitas vezes nós nos comportamos assim, a gente não consegue perceber e notar que estamos tomando atitudes que nos levam para um resultado que não queremos, mas continuamos. Tanto é que continuamos numa comunidade como essa, ou numa outra comunidade da fé, andando com irmãos, andando com Jesus, seguindo Jesus, mas ainda nos embasando na fé de um terceiro. Seja o meu pastor, que quando a corda aperta, eu vou lá. Seja o meu líder do meu grupo menor, GF, enfim, o nome que você tem. Seja ele o meu esteio, onde eu preciso buscar algo, eu vou. Mas eu não me desenvolvo, eu não busco ter esse relacionamento de fé com Deus, porque me custa. Mas continuando em Ló, ele vai para essa cidade, continua com suas 2 filhas, morando nessa cidade, por um tempo, até que essa cidade, veja bem, de novo, a história se repete, a cidade é assolada, ela é atacada. E sabe onde é que Ló vai terminar a vida dele? Na caverna da montanha que o anjo tinha mandado. A gente lendo a linha do tempo, lendo essa passagem, olhando de cima, dá vontade de pegar Ló pelo pescoço. Mas acontece que não dá para pegar Ló pelo pescoço, porque a única maneira mais prática e mais real de pegar Ló pelo pescoço é botar a mão no nosso próprio pescoço. Porque nós muitas vezes agimos como Ló. Sabemos o resultado, mas continuamos nos movendo pelo que os nossos olhos nos mostram. E a Bíblia diz que os nossos olhos são enganosos. Como que eu confio o futuro dos meus passos a um par de olhos que a Bíblia diz que são enganosos? Enquanto que a minha fé, que é um resultado de um relacionamento com Deus, me entrega um resultado muito melhor. E Ló morre nessa montanha, nessa caverna. E ali ele tem a sua vida apagada. Veja que na linha do tempo da história bíblica, para em Abraão, nessa passagem, não se fala mais de Abraão.
por um período, nessa linha do tempo, se puxa um braço e começa-se a falar dessa história de Ló. E vai até a morte de Ló. E ali, termina. E a Bíblia volta a falar de Abrão. Esse homem de fé, por ser pai de multidões, uma promessa que lhe estava dada por Deus, tem uma linha de história até os dias de hoje. Nós somos resultados da fé de Abraão. Aqueles milhares de descendentes que Deus lhe disse, como areia da praia ou estrelas do céu, parte dessa constelação que Deus lhe explicou, somos nós. Resultados da fé de Abraão. Mas Ló parou naquela curta passagem. E como se não bastasse, a sua descendência, suas filhas cometeram incesto, e cada uma teve um filho, e esses 2 filhos foram 2 povos que sempre se rebelaram contra Israel. Ou seja, o resultado foi, por milhares de anos, ruim. O que passa é que nós temos essa característica muito carnal em nós, porque crer em Deus, sem abrir os meus olhos, é um desafio. E parece que nunca estamos preparados para isso. É como se botássemos uma venda, fechássemos os nossos olhos, e dizer, hoje eu vou viver pelo que me disserem para eu fazer. Ou vou tateando no meu ambiente para ver como eu me viro. Ou eu me quebro, ou eu demoro muito, mas eu vou tatear, eu vou viver pelo que me dizem. Dobra para a esquerda, agora cuida, geladeira, olha, parede, pai, cuidado, degrau, porque alguém está me guiando. E viver pela fé, ou viver essa fé, ela sintetiza viver pela audição. E por isso que sempre, que desde o começo, quando eu falo em fé, eu boto a mão no ouvido. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então, a nossa relação de fé, às vezes, parece que dá uma bagunçada. E nós nos sentimos com o nosso estoque de fé, se assim pudesse ter, vazio. Quando mais precisamos, porque não a exercemos na prática. O que comumente acontece quando entramos numa zona de conflito? Passamos um tempo enorme sem comunhão com Deus, até a água chegar no queixo. Quando chega no queixo, eu sei exatamente aonde eu tenho que ir. Porque a primeira coisa que dá aquele frio na espinha é dizer assim, não estou tendo tempo para Deus. Mas esse não estou tendo tempo para Deus, ele está no teu consciente o tempo inteiro. Acontece que tu só fala, só verbaliza quando a água bateu no queixo e o pânico está no teu lado. Porque não foi cultivado, porque não foi habituado o teu sistema espiritual, o teu corpo material a viver a fé em Cristo Jesus. Porque eu tenho uma segurança, e a minha segurança é meu pastor, é minha pastora, é minha líder, é o meu líder, é o meu irmão que é mais crente do que eu. Só que você não está sabendo e não está vendo o que está sendo pago para que tenham eles essa fé. Porque você não está disposto a pagar. Porque é mais fácil eu tomar decisões pelo que os meus olhos veem, do que eu escutar a Deus, do que eu ouvir a Deus. Mas eu me apavoro quando a crise vem, e não importa a área que ela venha, nunca estamos preparados. E por não estarmos preparados, nós usamos os Abrãos que temos por perto. Mas é chegado um tempo que, assim como aconteceu com Abrão e Ló, pode acontecer com você e comigo, aonde chega o tempo de dizer, agora tu vai para lá e eu vou para cá. Coloque em fé, coloque em prática a tua fé. Porque aquele que te servia de escudo, ou de esteio, ou de segurança, pode não estar mais perto de você.
e a sua zona de conforto dá uma balançada. E você precisa colocar em prática o exercício da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Isso está em Romanos. Mas depois disso, em Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sabe que esse versículo sempre me causou um tanto de confusão, há muito tempo. Como assim? Vamos de novo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas então o que é a fé nessa parada? Se pegar esse versículo e dar uma estratificada nele assim, ele diz que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento é alicerce, fundamento sólido, é rocha. A fé é uma rocha, a fé é um fundamento das coisas que não se veem. Se a fé é algo que não se vê, por que cargas d'água eu estou vivendo pelo que eu vejo? Logo, eu não estou vivendo em fé. Se a fé é algo que eu não vejo e ela está em um fundamento, como é que eu coloco em prática essa fé? E aí vem o versículo de Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, lógico que não é pelo que se vê, mas pelo que se ouve. Está muito bem, está engraçadinho agora, está bonitinho. E como é que eu coloco isso em prática? Porque muitos de nós, em algum momento, nem todos, nos guiamos pelo que nos diziam sobre fé. Tem um homem de Deus em tal lugar, e ele está lá, e ele é um profeta, e ele vai dizer tudo o que você precisa ouvir. Aí você vende o que tem, pega o carro e vai atrás. E às vezes o que ele te diz não é bem o que tu queria ouvir, nem era o que era para ser dito. Ah, mas agora tem um outro numa tenda, não sei aonde, e ele fala o teu CPF. E a primeira vez que eu escutei isso, eu pensei assim, eu sei meu CPF, cara. Ah, mas tem uns que agora falam o teu tipo sanguíneo. Eu disse, tudo bem, eu também sei. Está estranho, mas tudo bem. Acontece que, quando eu tenho uma relação e um desenvolvimento da minha fé com Ele, eu não preciso correr atrás de ninguém para que me diga o que eu deveria saber direto dele. Era o exercício de Abrão. Ele ia para o canto, subia o monte, Deus falava, ele voltava, colocava em prática. Era essa a relação. E Jesus reforça isso quando ele diz assim, quando fores falar com o teu pai em secreto, entra no teu quarto, que é o teu monte, e fala em secreto com o teu pai, que ele te ouve. Então, às vezes, esse exercício físico de subir o monte, agora está até perigoso, porque tu pode subir o monte, Deus não fala contigo e tu perde tudo na descida. É perigoso, mas o lugar mais seguro é o que Jesus explica. Quer falar com o teu pai em secreto? Quer ter um relacionamento? Entra no teu quarto. Ou seja, tira um tempo para estar com ele. Ah, mas Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir. Por enquanto está legal, mas para mim não funciona, eu não consigo aplicar isso. Muito bem, eu falo com Deus e fico aqui. Aí eu escuto tudo, o carro do gás, eu escuto os passarinhos, eu escuto o cachorro latindo, eu escuto a mulher gritando, eu escuto tudo, menos Deus. Mas eu preciso que Deus fale comigo. Mais uma vez, a resposta para isso está na própria Escritura. Porque a relação com Deus, ela é pela palavra e pela oração. O básico, o princípio, a introdução de um relacionamento com Deus. Eu falo com Deus aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, seja uma adoração, seja um louvor, seja um mimimi, seja um chororô, seja um lamento, uma lamúria, seja o que for. Eu tenho essa liberdade de falar com o meu Deus. E pela sua palavra, quando eu tomo tempo para meditar nela, com um propósito no coração de ouvir ela, Deus fala através dela ao meu coração.
Muitas vezes, numa leitura de 1 ou 2 capítulos, em um versículo, Deus fala contigo, que já pode fechar a Bíblia, que está ali o resultado. Ah, mas você pode ir atrás de alguém que também é voz de Deus, é boca de Deus. Você é livre. Mas se você for atrás e não tiver essa relação, diga o que você espera ouvir naquele lugar. Se você for atrás, você pode pegar seu carro, pegar um avião e ir para os quintos, atrás de alguém que está dizendo e gritando na internet que é a boca de Deus. E eu acredito, em algum momento ele deve ser. Mas se eu faço todo esse esforço, esse empenho, mas eu não entro no meu quarto, eu não tenho esse tempo com ele, de falar o que eu sinto e ouvir através da palavra o que ele tem para mim, eu particularmente gastaria uma grana à toa e perderia um tempo precioso. Então a fé, ela vem pelo ouvir, mas nem sempre é o que você acha, de que alguém vai gritar para você. Também isso é muito fácil. O ouvir o que o Espírito diz através das Escrituras ao seu coração. E é isso que nós entendemos como a fé genuína, a fé de Abraão, relacionamento, e não uma fé direcionada pelo que os meus olhos veem, porque um testemunho pessoal, 100% do que fiz, pelos meus olhos, eu me lasquei. Pouca coisa de resultado deu, mas 100% do que Deus falou, Ele cumpriu. Essa é a certeza de que temos nele, que se pedimos alguma coisa em seu nome, e isso é resultado de um relacionamento. Coloque-se de pé. Agora você pergunta, mas é fácil? É preciso, primeiro de tudo, entender essas duas facetas de andar atrás de Jesus. Você pode continuar andando atrás de Jesus e viver pelos seus olhos. Está tudo certo. Jesus não te condena. É só o resultado que você vai colher que é diferente do que você desejava. É diferente do que Deus tinha para você, porque você não coloca as pilhas. Você fica meio que patinando e parece que a multidão vai indo atrás de Jesus e você vai ficando para trás. E você está caminhando para frente. Você está caminhando no mesmo sentido da multidão, atrás de Jesus. Mas parece que a multidão está com velocidade 2. Sabe a velocidade 1 e 2, 1,5 no WhatsApp? Mais ou menos isso. A galera está na velocidade 2 e você está na velocidadezinha parada. E parece que tu está fazendo um esforço. E você está suando. E você está ficando para trás e você não entende que você está seguindo a Jesus de uma forma que está te dando um calorão, um suador, enquanto que Ele explicou na palavra, mas você não lê. A maioria fala um jargão bem popular que a Bíblia é o manual do homem. Eu acredito. Agora, se você lesse, você ia funcionar melhor. Porque sem ler o manual, você não sabe como opera a máquina. E às vezes você está patinando numa proposta, num propósito, num negócio, na família, na área espiritual, na área material, seja a área que for, na mim não me importa, mas você está patinando porque você está correndo no que os seus olhos estão te mostrando e você não vai no seu quarto para falar com o Pai e para escutar dele, porque você não tem tempo de orar e você não tem tempo de ler. Então, me desculpe, se por algum momento na sua vida, você que me conhece, você achou que eu sou essa pessoa
que tenho mais fé que você, é só porque você não está lendo e não está orando. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer para chegar lá no céu, como aqueles que Jesus se referiu na carta à igreja, dizendo: é o que vencer, eu lhe darei parte do maná e lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. E a minha jornada atrás de Jesus, e eu espero que seja a sua, a minha jornada atrás de Jesus é falar com Ele, escutar Ele e chegar lá. Porque senão não vale a pena. Viver pelos olhos é cansativo. É preciso viver esse relacionamento intencional com Ele. Amém? Feche seus olhos. Talvez essa seja a sua situação, assim como a de muitos de nós. Quantos Lós nós somos, verdade? Que tomamos decisões pelo que vemos e geralmente nos lascamos. Mas isso não tira de você a salvação. Porque veja, tudo isso que eu narrei de Ló, Pedro, milhares de anos depois, o nomeou como justo e piedoso. Mesmo ele sendo assim, Deus foi até Sodoma e tirou ele de lá. Não fez juízo sobre ele, porque Deus o via como um justo. Então, se nessa noite, você que está aqui ou que está aí me assistindo, não importa onde que esse áudio está chegando ou esse vídeo está chegando, se você acha que deu, acabou, já não tem mais, eu sou o Ló mesmo, eu estou lascado, porque tudo que eu faço pelos meus olhos. Eu não espero Deus, eu não espero em Deus, eu estou afobado pra caramba e isso tem me colocado em situações ruins. Então deixa eu te dizer, que assim como Deus tirou Ló de uma região de juízo, nessa noite você não pode mais dizer que não sabia, porque você me escutando, você já acaba de jogar por terra o argumento de que não sabia. E Deus quer trazer você a um relacionamento com Ele, esse de quartinho secreto mesmo, esse de intimidade, esse de lugar escondido, esse de lugar fechado, de tratar com Ele, de falar com Ele, de abrir o coração para Ele e receber dele palavra. Essa é uma noite aceitável de salvação. Se você que está aqui nunca ouviu falar de Jesus, se você que está aqui nunca ouviu falar desse Jesus, desse Deus, desse trem todo, não te preocupa, você não está aqui por acaso, porque nessa noite o Senhor te alcança com o entendimento de quem Ele é, e se você quiser aceitá-lo como seu Salvador, você pode passar aqui que eu quero orar com você. Porque se você se propõe a seguir a Jesus, saiba já de cara que você vai ter um Pai que se relaciona. Ele quer se relacionar com você, e é no lugar secreto que nós o encontramos. Agora, se você também está caminhando atrás de Jesus comigo já faz um tempo, e você pode dizer assim: rapaz, essa ficha não tinha me caído. E eu reforço o que eu disse: a partir de hoje você não tem mais desculpa, você tem a obrigação, como filho de Deus, de desenvolver a sua fé num relacionamento com Ele, e não mais pelos seus olhos. Se você quer passar a viver um relacionamento de viver pelos olhos a viver pela fé em Cristo Jesus, e você quer fazer isso como um passo de decisão, você pode vir aqui e nós vamos orar com você. Vai ser um prazer inenarrável estarmos juntos orando. Se você quer andar com Jesus e viver um relacionamento com Ele, saiba que Ele está esperando você para esse relacionamento. A coisa só não aconteceu ainda porque você não tomou a atitude. Fique consciente disso. Eu quero convidar você a orar comigo, a agradecer por esse tempo
e que essa palavra realmente caia no seu coração e fique te incomodando por alguns dias, porque assim é a semente quando cai em terra boa, ela precisa morrer para brotar e gerar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa noite, e nós sabemos que Tu nos ama com amor eterno e que Tu nos cuida com braços de Pai, com abraços de Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesse tempo, agradecidos pelo que Tu tem feito, pelo quem Tu és, e te pedimos que Tu nos ajude a vivermos a fé em Cristo Jesus, não movida pelos nossos olhos e pelas decisões do que achamos, mas sim movidos pelo Teu Espírito Santo, que ministra ao nosso interior, ao nosso entendimento, ao nosso coração, através da Tua palavra. E que a Tua palavra seja, Senhor, como um bálsamo em nosso coração. Que seja, Senhor, a Tua palavra em nosso coração como semente em terra boa, que possa encontrar em nós um espírito pronto, um coração desejoso, ensinável, um coração segundo o Teu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.